Fala, povo bom? Tava ali em Anápolis, pegando caixa lá pra fazenda e vim ouvindo no carro aqui um podcast do Wesley Delanogari, acho que é assim que pronuncia o nome dele, com o Paulo Cruz. Eles falando sobre educação. E tô sem meu quadro negro aqui para escrever, mas como eu vou tentar falar assim também, ver se a coisa acontece. Que para mim é um assunto que me intriga bastante no mundo que nós estamos e fazendo uma crítica de um modo geral ao que tem acontecido no último século aí com a nossa educação, né? Desde que lá os Rockefeller tomaram conta do sistema educacional norte-americano e começaram a criar esse sistema educacional mais fabril, né? E é algo que para mim toca num lugar diferente, porque para mim a escola sempre foi algo complicado, né? Eu tive muita dificuldade com a escola. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, mas eu sempre tive muita dificuldade com a escola. Eu não conseguia me interessar pelo que a escola ensinava, né? Eu saía da escola, chegava em casa, ia ver documentário, ia, enfim, estudar sobre os assuntos que me interessavam, né? Então eu tinha um hiperfoco, assim, eu fui fanático mesmo por dinossauro, depois eu fui fanático por aviação, enfim, e outros assuntos aí que orbitaram a minha infância e adolescência, e eu estudava muito, eu era meio aficionado por essas coisas, né? E a escola para mim sempre foi uma tortura, justamente porque nada daquilo ali me interessava. Na minha vida de empreendedor, né, nada do que eu aprendi na escola me foi útil. Tirando, obviamente, as coisas básicas ali, né, de português, matemática, enfim, algumas noções de alguma coisa. Nem geografia e história dá para falar que serviu, porque isso aí também eu fui aprender depois estudando mais para frente sobre sistemas socioeconômicos e, enfim, histórias de verdade, né, porque se a news é fake, imagina a história, né? Então, isso é algo que até eu tenho um filho de 7 anos de idade, né? Então essa discussão, que escola vai colocar, que currículo vai seguir e tal. Isso tudo me angustia muito, justamente porque eu sei que a sua capacidade de estudar por fora, de estudar outros assuntos, de se interessar, de você ter o estímulo para ir atrás do assunto que você gosta, realmente é algo que vai fazer diferença na sua vida. Você passar ali 10 anos estudando, aprendendo um monte de coisa, muitas vezes focado em uma prova que seria o vestibular, para você jogar todo aquele conhecimento fora, todos aqueles anos fora, todas aquelas horas, sei lá, 4, 6 horas por dia que uma criança passa na escola, para nada. Porque basicamente ela vai ter a questão do convívio social porque ela poderia ter em outro lugar, né? Ela poderia ter, sei lá, em cursos de algo que ela gostasse, num esporte, ou no convívio com vizinhança, enfim, tudo isso ela iria ter momentos de socialização, mas a parte do conteúdo é muito complexo. E aí, o título desse vídeo aí, se a escola ainda serve para alguma coisa, é justamente nesse sentido, porque hoje em dia, com a questão das redes sociais, né, nós temos redes sociais e inteligências artificiais, né? Nós temos uma situação na qual o acesso à informação é algo absolutamente abundante, né? Antes nós tínhamos um funil no qual a informação era escassa e aí você tinha os canais de comunicação que eram muito mais estreitos, né? Então, o conhecimento ele era condensado em pessoas ou em livros, enfim, aí muitas pessoas liam esses livros, digeriam parte dessa informação e transmitiam, né? E aí, na aula, você ficava meio que refém do que o professor ia te falar. Hoje em dia, se você tiver interesse em alguma coisa, em algum assunto específico, você pode entrar num canal do YouTube, sei lá, de um professor de Harvard, e você vai ter aquela aula com um professor dessa categoria, né? Você não faz sentido nenhum você se prender a um curso específico, né? A escola hoje e a universidade hoje, ela serve por uma questão burocrática, né? Você precisa do diploma X para exercer tal profissão. Beleza. Mas você dizer que você precisa de uma universidade para você aprender algo, é óbvio que coisas práticas, né? Então, você quer aprender a fazer uma cirurgia de coração. Você pode adquirir esse conhecimento
estudando diretamente com algum médico, né, que esteja ali disposto a fazer um curso prático de determinada coisa. Você não precisa da universidade, né? A universidade hoje, do ponto de vista assim, da necessidade para de fato aprender, ela é algo absolutamente descartável, né? Ela servia como um filtro. Não, parece que essa pessoa aqui aprendeu alguma coisa, né? Como dizia um filósofo famoso aí, não vou citar nomes, o diploma quer dizer que alguém tentou te ensinar alguma coisa, não que você aprendeu, né? Ele é só meio que um filtro, né? Mas, enfim, então hoje a informação ela é algo extremamente abundante. Então, se a pessoa estiver disposta a aprender, ela aprende qualquer coisa de uma forma muito fácil, porque hoje o conhecimento não é mais escasso, né? Existe o problema de que, assim, estou gravando isso aqui num celular, em tese qualquer celular hoje tem a capacidade de colocar dentro do seu bolso todo o conhecimento já adquirido na história. E as pessoas preferem ficar vendo meme. Mas isso é simplesmente uma evidência que a tecnologia mostrou, né? As pessoas sempre foram assim. A maioria das pessoas que você conhece, que passaram a vida inteira na escola aí, muitos se formaram e tal, não sei o quê, se você for analisar a capacidade cognitiva da pessoa, de fato, é isso. A internet só, e as redes sociais, e os memes, as bobeiras que tem hoje em dia, só expuseram, sabe? Justamente esse nível baixíssimo intelectual das pessoas, né? Que as pessoas ficavam guardadas dentro de casa. Hoje elas mostram de forma pública o quão alienadas elas são, né? Antes isso era meio que algo que ficava contido dentro da casa dela. Então, essa situação leva a isso. A escola hoje, para que ela serve? Para que ela serve hoje? Do ponto de vista aí da estrutura governamental, ela serve para doutrinar. Você vai falar, não, Henrique, mas essa conversa e tal, não sei o que, serve, porque assim, vamos supor, hoje eu sou libertário, né? Eu comecei a estudar libertarianismo, sei lá, 2014, 2015, comecei a ler vários livros, comecei a estudar, na verdade, o liberalismo clássico, e aí depois de estudar o liberalismo clássico, você vai vendo o nascimento do libertarianismo, que é justamente aquela ideia do Estado mínimo. Eles começam a constatar que aquilo é meio que impossível, porque invariavelmente o Estado mínimo ele começa a legislar em causa própria e ele começa a crescer e ele deixa de ser mínimo. E esse movimento ele é meio que impossível de ser evitado. Enfim, então tem muito tempo que eu estudei. Só que na escola, hoje, no ensino obrigatório, dentro de um currículo obrigatório, e o MEC, pelo bem da inteligência das pessoas, ele cria uma série de coisas que você vai aprender e que você fica refém daquilo, né? E é muito difícil você se reprogramar daquela lógica média que a escola te passa com o tempo. Eu mesmo comecei a estudar há mais de 10 anos o pensamento libertário e por muito tempo você fica com aquele ranço do pensamento que é programado dentro da sua cabeça na escola. Mas alguém precisa criar uma regra para resolver isso. Mas o governo precisava fazer tal coisa, o governo precisava resolver tal isso aqui. Isso fica dentro da sua cabeça. Essa lógica repetida que a gente aprende na escola fica na cabeça. E isso demora para você sair desse pensamento. Você precisa estudar pra caramba e você precisa ficar repetindo a lógica na sua cabeça. Você fala, mas precisa mesmo disso aqui? Mas e se fizer assim? Você tem que ficar vendo argumentações e tal para que você se liberte desse pensamento. Então, a escola é algo extremamente interessante para conduzir o pensamento médio da população. E aí, eu tô falando, eu que sou uma pessoa que ativamente estou pensando quase o tempo. Aí você pega assim, o afegão médio aí, que o cara tá nem aí pra nada, ele só vive a vida no automático, assim, ó. Essa pessoa, ela não vai sair desse ciclo nunca, né? Então, é uma ferramenta muito forte de condução nesse sentido. E aí quando você está falando de um sistema democrático que nós temos, né, no qual as pessoas vão eleger o governo de determinada forma e o governo existir de determinada forma é algo extremamente interessante para os poderosos, e esses poderosos que definem o que vai ser ensinado na escola, né, você tem um conflito de interesse muito grande nisso daí. Então a escola passa a servir na prática para isso, né? A escola, se ela fosse algo dentro da minha percepção, se ela fosse ser algo útil, né, ela ensinaria coisas úteis. O que são coisas úteis para a vida hoje em dia? Primeiros socorros, noções básicas de sobrevivência, noções básicas de plantio, noções básicas de uso de ferramenta, falar em público,
oratória, né? Noções básicas de direito, noções básicas de filosofia, mas filosofia de verdade, não essa filosofia xoxa que tem hoje em dia, aí, a filosofia mesmo, o pensar. E acredito que tenha mais algumas coisas, mas acho que a principal questão, ensinar a pessoa a aprender. Acho que hoje em dia, com as ferramentas e a abundância de conhecimento que você tem, a principal coisa que seria útil para uma pessoa é ela aprender a aprender, né? Eu tive 2 empresas, ou para quem pedala, e hoje eu Recanto Confins. Eu sou formado em administração de empresas, que eu falo que é um curso que você aprende quase nada de quase tudo, né? Você aprende um pouquinho de cada coisa e você depois sai de lá não servindo para nada. E aí você... Um foi uma empresa de mídia, basicamente, e a outra é uma granja que cria galinha. Todas eu tive que aprender tudo sozinho. Então eu aprendi a escrever texto sozinho, aprendi a fotografar sozinho, aprendi a filmar sozinho, na época do Pra Quem Pedala, enfim, a fazer tudo, editação de vídeo, áudio, iluminação, tudo eu tive que ir pesquisando para aprender. E na fazenda hoje eu também tive que ir atrás de tudo e aprender. E, lógico, essa questão dos meus hiperfocos ajudam, eu fico meio pirado no negócio e vou estudando loucamente até aprender. Mas essa capacidade de ter uma área de interesse e eu focar toda a minha energia nessa área de interesse é algo que hoje a escola desestimula. Se a criança tem alguma área que ela gosta muito, sei lá, qualquer coisa que seja, mas que hoje em dia a criança tem uma fixação com aquilo, hoje em dia a escola desestimula isso. Não, para de ver isso aí agora, você já viu demais isso aí, vamos ver outra coisa. Ah, não, você tem que aprender agora a química orgânica do não sei o que, para parar, algo que você não vai usar para nada. O estímulo a essa capacidade de ir atrás do que te interessa e aprender aquilo é algo que acho que é algo muito mais interessante de se ensinar para as crianças do que ficar ensinando matérias específicas, né? O método de avaliação, hoje em dia as provas elas demonizam o erro e, cara, empreender, trabalhar é errar o tempo inteiro. Se você tem medo de errar, medo, pânico, você trava com a possibilidade de você errar, você não faz nada, né? Ninguém empreende acertando, ninguém. Você vai cometendo erro, você vai se ajustando, você tem que conviver bem com o erro, e aí você vai seguindo e até que você consegue acertar, né? Então, é muito complicada a forma com que você tem hoje em dia, né? Eu acredito que um sistema de avaliação bacana que seria hoje em dia seria assim: pegue um assunto que você gosta, né? Pega um chat GPT da vida, pesquise o máximo que você der conta de pesquisar sobre o assunto e me traga um texto abordando esse tema. Crie uma discussão com mais 2 amigos sobre um tema que é de interesse de vocês e ache e consulte o máximo de material que você conseguir consultar sobre isso. Ah, você ficar memorizando coisa, você ficar decorando coisa, pra quê, meu Deus? Em que situação na sua vida profissional você vai precisar decorar alguma coisa? Você hoje tem consulta, você tem informação para tudo. Para que você vai decorar? É algo que realmente não entra na minha cabeça. O formato da escola, o que a escola faz, o que ela se propõe, a forma com que ela... Hoje em dia, para mim, ela não faz sentido nenhum. Então, hoje eu tenho um pouco dessa ideia assim, que a escola, tirando essas coisas muito básicas, português, matemática, e enfim, para mim ela não serve para nada. É um assunto complicado para mim, que nem eu falei, eu tenho filho, enfim. Mas enfim, eu tenho essa visão, não sei qual é a visão de vocês, deixem aqui nos comentários para que a gente possa discutir um pouco sobre isso. O sol saiu ali também na minha cara. Eu tenho até a ideia de, dependendo de como a discussão acontecer aqui nos comentários, fazer uns vídeos respondendo comentários, até porque isso ajuda, né? A ideia desse canal aqui, ele seja justamente meio filosófico, assim, nesse sentido de vamos pensar, né, sobre as questões. Então é isso. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like, o canal tá novo. Então, quanto mais vocês interagirem aí, mais ajuda essa situação. Beleza? Valeu, turma. Abraço pra vocês. Falou!